Oi, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou Charles Odevan, sou professor e agora eu vou fazer um book trailer sobre esse livro aqui, Manifesto com o Trabalho. Ele foi editado pelo, pela editora Conrad. Eu acho que essa editora não existe mais, mas existe uma editora que ficou com os direitos autorais de todos os livros editados por essa coleção, chamada Coleção Baderna, que editava autores situacionistas, anarquistas, autonomistas e pessoas como nós, críticos do valor da sociedade do trabalho, da sociedade do dinheiro e da sociedade do fetichismo, né? Então eu vou... Vale, eu tenho um livro de cabeça para baixo. Desculpa. É agora que eu vi que tá de cabeça para baixo. E eu vou agora ler uma parte, não vai ser muito longo, book trailer, para vocês entenderem o que é que nós, críticos do valor, críticos do trabalho, da sociedade do trabalho, nós propomos encontrar aqui. Bem... Ah, meu Deus, por que é que eu vou tirar? Vou dar um pause aqui. Bom, vou dar a ficha catalográfica e bibliográfica, porque nesse tempo de pós-verdade, né, e que as pessoas são soterradas de fake news, tanto à esquerda como à direita e ao centro, sem necessariamente ter a fonte, eu acho que é digno da minha parte dar um texto, dar referências e fontes, para que as pessoas possam checar, né? Esse Manifesto contra o Trabalho, que é esse livro aqui, ele foi... O copyright dele é de 2003, ele foi publicado na Zeitschrift Betragen zur Kritik der wahren Gesellschaft. Isso é uma edição alemã. E o copyright dessa edição em português foi pela Conrad, editora do Brasil Limitada. O título original é Manifest Jahren der Arbeit, né? E foi publicado originalmente no Brasil em Cadernos do Labu, número 2, FFLCH, USP, São Paulo, 1999. A tradução é do Heinz Dieter Heidemann, com a colaboração de Cláudio Roberto Duarte. E a revisão da tradução é Estudos Crises do Labu, né? Então tá aí a fonte. Então isso aqui tem fonte, isso aqui saiu de algum lugar, e se vocês tiverem de responsabilizar o que eu estou dizendo, tá, tem que... O meu paradigma é esse pessoal aqui, Grupo Crises, que atualmente eles assinam como revista Exit, periódico Exit, que é o mesmo pessoal da crítica categorial do valor de associação, né? Ou crítica ao trabalho, crítica ao dinheiro, crítica ao sujeito, crítica ao fetichismo da mercadoria, crítica ao valor e tudo mais. O que é que eu vou ler? Eu vou ler no sentido de, vocês devem estar perguntando, o que nós propomos, já que nós não somos nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. A esquerda, a direita e o centro, que eles querem a administração democrática da crise, ou a gestão democrática da barbárie. Tanto como se viu na experiência PT, nesses 12 anos de PT, que foram técnicas de gestão social da barbárie, como diz o teórico Marido Menegatti, que bebe muito nessa fonte, como agora nesses anos
que vão se iniciar agora em 99, a partir de 99, e espero que dure pouco, que é a gestão, técnicas policiais de gestão da barbárie com o bolsonarismo, né? Isso em termos de Brasil. Em termos de outros lugares são outras referências, Trump, aquele baixinho gordinho lá da Coreia do Norte e outros autoritários. Vamos lá. Os inimigos do trabalho não têm nada contra a preguiça. Vixe! Eu vou dar outro pause aqui. Por isso, os inimigos do trabalho almejam a formação de uniões mundiais de indivíduos livremente associados, para que arranquem da máquina de trabalho e valorização que gira em falso os meios de produção e existência, tomando-os em suas próprias mãos. Somente na luta contra a monopolização de todos os recursos sociais e potenciais de riqueza, pelas forças alienadoras do mercado e Estado, podem ser ocupados os espaços sociais de emancipação. Eu estou tendo um pequeno problema, né, de fazer o vídeo, de fazer a aula, porque eu não tenho uma ilha de edição, né? Eu não manjo bem de edição de vídeo. Eu trabalho só para as minhas aulas. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, mesmo com a precariedade material que eu tenho. O que é assim? Por que nós nos colocamos como críticos ao trabalho, à sociedade do trabalho? Porque a sociedade do trabalho está desmoronando, né? Ela está desmoronando e não há o que comemorar, porque a sociedade do trabalho, que foi, pelo menos o trabalho moderno, ela foi colocada na modernidade capitalista, né? Vou dar outra pausa aqui. Agora vamos na segunda parte para tentar fundamentar a nossa tomada de posição em relação ao conhecimento marxiano. Um excerto do Marx pouco conhecido no Brasil pela esquerda e muito menos pela direita e pelo centro, que é o Marx do Grundrisse, que é o Marx do Fragmento das Máquinas, da qual esse grupo, esse periódico alemão, o Crisis, né, lá na Alemanha, a partir de meados da década de 80, começou a recuperar, né, do Grundrisse, esse trabalho do Karl Marx, esse Marx pouco conhecido e pouco explorado, o Marx do fetichismo da mercadoria e da alienação, né? E o Marx, enquanto que o Karl Marx valorizado pelo movimento operário, né? Movimento operário existente, ele era o Karl Marx teórico desenvolvimentista, imanentista capitalista, ou um teórico dissidente do liberalismo, que o Robert Kurz e esse movimento da crítica do valor chama de duplo Marx, né, ou Marx exotérico com X. O outro Marx, que é esse Marx que eu vou me referir agora, é o Marx esotérico, que é o Marx crítico, categórico, transcendente ao capitalismo, né? Enquanto que esse Marx que foi o Marx apropriado pela maioria dos partidos socialistas e comunistas, ele quer modernizar o capitalismo, quer preservar o capitalismo, só que de outra forma no chamado socialismo, porque o socialismo nada mais foi do que uma modernização retardatária do socialismo, do capitalismo, ou como diz Kurz, né? O capitalismo seria uma economia de mercado de gestão privada e o socialismo real foram economias capitalistas de gestões estatais.
Então, o Marx que eu quero pegar aqui é esse Marx da contradição em processo que está no fragmento das máquinas, que é uma página bastante interessante dos Grundrisse. Essa passagem aqui faz uma prospecção do momento em que a sociedade do trabalho se desmoronaria. E isso foi previsto em 1857 por Karl Marx. Ele vendo os elementos de como a classe... Ele vendo assim, as coisas que tinha na época dele, né? Porque o capitalismo na época dele não foi simultâneo em todas as partes da Europa. Ele foi colonizando os polos na Europa aos poucos. O Karl Marx, o olhar privilegiado dele foi na Inglaterra, onde começou a Revolução Industrial. Então, o que ele ali naquele lugar privilegiado na Revolução Industrial Inglesa, ele pôde observar e fazer essa prospecção e tirar essa passagem que pouco a esquerda e os partidos políticos de esquerda se referem, né? Quem talvez se refira a isso mais sejam os intelectuais, né? Os intelectuais e etc. Eu vou ler a citação da contradição em processo e tentar interpretar, que está aqui no Manifesto contra o Trabalho. O próprio capital é a contradição em processo, pois tende a reduzir o tempo de trabalho ao mínimo, enquanto põe, por outro lado, o tempo de trabalho como única medida e fonte de riqueza. Assim, por um lado, traz à vida todos os poderes da ciência e da natureza, assim como da combinação e do intercâmbio social para fazer com que a criação da riqueza seja relativamente independente do tempo de trabalho empregado nela. Por outro lado, pretende medir essas gigantescas forças sociais assim criadas pelo tempo de trabalho e contê-las nos limites exigidos para manter como valor o valor já criado. Então isso aí vai dar uma pista, inclusive, para o que acontece agora, que é essa coisa do capital fictício, né? Essa economia sem lastro, essa economia baseada num trabalho que não há trabalho, né? O trabalho vivo das pessoas, dos trabalhadores, é ser substituído pelo trabalho morto das máquinas, né? Então essa coisa aí o valor com o valor já criado, né? Então como é que vou tentar voltar aqui, né, para a citação e tentar interpretar. Só espero que a interpretação, deixa eu botar um pouco mais para cá o tripézinho. O próprio capital é a contradição em processo, pois tende a reduzir o tempo de trabalho a um mínimo, enquanto põe, por outro lado, o tempo de trabalho como única medida e fonte de riqueza. Como é que uma coisa, né, que tende a reduzir o tempo de trabalho ao mínimo, ou seja, como é que uma coisa, se o substrato do capital é o trabalho, né, como é que essa coisa vai se sustentar por muito tempo, por muitos anos, se o que ela tende a subsistir é a redução do que a faz subsistir, que é o trabalho, né? Reduzir o tempo de trabalho ao mínimo, enquanto põe, por outro lado, o tempo de trabalho como única medida e fonte da riqueza, né? O tempo de trabalho realmente o tempo de dispêndio de músculo, nervo e cérebro para a produção de uma mercadoria, como por exemplo esse copo aqui, né? Numa fábrica. E aqui, gente, vamos entender a seguinte coisa. Para Marx, no conceito marxiano, o que ele entende por trabalho é o trabalho produtivo. É o trabalho produtivo, é o trabalho fabril, o trabalho industrial. Isso ele chama de trabalho produtivo. Já estou olhando o tempo aqui. Eu não quero que fique muito extenso. Já o trabalho, por exemplo, a pessoa que trabalha na McDonald's,
ali para ele não é trabalho produtivo. Quer dizer, a pessoa que trabalha atendendo no McDonald's. Ali não é trabalho produtivo, é trabalho improdutivo porque é na esfera de consumo, não é na esfera de produção. Agora é lógico, o fornecedor que fornece o bife do McDonald's, que aí entra na questão da agroindústria, aí sim, com toda aquela escala de logística reversa, aí sim, aí é trabalho produtivo. Porque houve todo um sistema industrial para manter com que as lojas da McDonald's atendam as pessoas, né? Sim, mas vamos lá. Assim, por um lado, traz à vida todos os poderes da ciência e da natureza. O que é que, por um lado, traz à vida todos os poderes da ciência e da natureza? A redução do tempo de trabalho, né? Assim como da combinação e do intercâmbio social para fazer com que a criação da riqueza seja relativamente independente do tempo de trabalho empregado nela. Por outro lado, pretende medir essas gigantescas forças sociais assim criadas pelo tempo de trabalho e contê-las nos limites exigidos para manter como valor o valor já criado. Eu não sei se eu estou muito à altura, né, desse pensamento tão sofisticado do Karl Marx, mas eu vou tentar passar outra parte aqui, outra citação do próprio Karl Marx, que vai revelar esse caráter nocivo do trabalho, né, da sociedade do trabalho. O trabalho é, em sua essência, a atividade não livre, não humana, não social, determinada pela propriedade privada e criadora da propriedade privada. A superação da propriedade privada efetivar-se-á somente quando ela for concebida como superação do trabalho. Karl Marx, sobre o livro O Sistema Nacional da Economia Política de Friedrich List, 1845. Tem outra parte aqui. Outra citação do Marx, o conceito de Marx sobre o trabalho, né? Que o trabalho não somente mas nas condições atuais, mas em geral na medida em que sua finalidade é a simples ampliação da riqueza, por si só seja prejudicial e nefasto, é consequência das exposições do economista nacional Adam Smith, sem que ele próprio o saiba. Quer dizer, Karl Marx, Manuscritos Econômicos Filosóficos, 1844. Quer dizer, o próprio Marx, o Marx ele não escreveu um tratado de economia política, gente. Ele escreveu uma crítica da economia política, né? Então ele se debruçou sobre os clássicos, inclusive esse Adam Smith, que é um liberal, né? E os outros, o Ricardo, o Say, aqueles outros caras, aqueles outros teóricos, aqueles outros intelectuais, e ele elaborou a teoria dele, que inclusive as pessoas têm uma forma de dizer que Marx é um economicista. Marx não é um economicista, pelo contrário, ele faz uma rejeição à economia, ao mundo, ao mundo que se reduziu ao econômico. É isso que Marx é. Agora, para não ficar mais extenso. Tá meio fragmentado, né, essa aula, mas coisa meio feita na doida. Bom, eu vou ler o capítulo final, porque na verdade isso é para despertar o interesse de vocês comprarem o livro ou adquirir o texto no site do Crises, né, da Exit.
a versão em português, que é o da Obeco, né, do site do pessoal de Portugal, né, para dar uma lida, né? É um texto muito bom. A superação é o capítulo 18. A luta contra o trabalho é antipolítica. A superação do trabalho é tudo, menos uma utopia nas nuvens. A sociedade mundial não pode continuar na sua forma atual por mais 50 ou 100 anos. O fato de os inimigos do trabalho estarem às voltas com o Deus trabalho clinicamente morto não quer dizer que sua tarefa se torna necessariamente mais fácil. Quanto mais a crise da sociedade do trabalho se agrava e quanto mais falham todas as tentativas de consertá-la, tanto mais cresce o abismo entre o isolamento de mônadas sociais abandonadas e as reivindicações de um movimento de apropriação da sociedade como um todo. O crescente asselvajamento das relações sociais em grandes partes do mundo demonstra que a velha consciência do trabalho e da concorrência desce a níveis cada vez mais baixos. Porque um anda com o outro, né? Uma certa religião do trabalho e uma certa religião da concorrência, da competitividade, né? A descivilização por etapas aparece apesar de todos os impulsos de um mal-estar no capitalismo, a forma do percurso natural da crise. É. Eu poderia ler mais coisas, mas vai ficar chato, né? O livro é esse. Eu espero que a maneira que eu fragmentei um pouco, porque eu acabei fragmentando o livro, né? Assim, não sei se isso foi bom. A gente já viu com tanto fragmento, né? Mas isso é um book trailer, né? Isso não substitui a leitura do livro. Ó. O livro é esse. Isso é uma edição antiga. Ele deve ter uma edição nova brasileira, né? Se não tiver, baixem na internet. Manifesto contra o Trabalho, Grupo Crise. Vale a pena. Obrigado. Meu nome é Charles Odevan e qualquer coisa entre em contato comigo. Obrigado.